23 de março, distrito de Belisário, Muriaé. Estamos aqui na praça principal, Igreja Matriz de Santo Antônio, aguardando aqui bem cedinho, não tão de madrugada, mas aguardando mais um povo chegar para nós sairmos em Romaria, nona Romaria das Águas, aqui no distrito de Belisário. Do distrito até a comunidade franciscana e depois mais 500 metros em direção à Cachoeira do Naor, onde será realizada a Santa Missa. Aqui o povo se concentrando para daqui a pouquinho sairmos em caminhada. Aí, Maurinei Rocha, aí chegando, começando, ali, farinhada, começando ali a ligar o som para que a gente possa caminhar. Aí, ó, tá lá, o seu Kleber, aguardando. Aí, ó, esse aqui esse aqui é o pessoal mais poderoso de Belisário? É esse, Kleber? O Kleber é o Relações Públicas de Belisário, além de ser aqui diretor do GAB. O Kleber é uma série de coisas. É jornalista ad hoc. Tá aí, pronto para caminhar, Kleber? Vamos lá. Isso, vamos junto. Aí, Silvan, tá aí no registro também. Um abraço, vamos caminhar. Aí, Padre Heraldo, pronto para caminhar com o seu cajado. Estamos aí registrando os primeiros. Olha, é um cajado e uma proteção, né? Contra os animais também. Tá aí, todo mundo aguardando o início da nossa caminhada. Aqui, pessoal de Itamuri, pessoal de Muriaé, prontos para caminhar. Vamos chegar aqui no salão. Tá aí Muriaé para caminhar. Aqui tem um café para quem chega que não ainda tomou café. Tem um cafezinho aqui. Eu vou comer uma banana para a gente caminhar. Aqui, Frei Gilberto, Maria Inês, Gilcilene, representando o Douro. Frei Gilberto, que é o nosso orientador, é a nossa ferramenta aqui de aproximação com Deus e a natureza. Ele é o principal organizador dessa caminhada, desta Romaria das Águas, que já está contando aí a nona Romaria. Sobre a fraternidade e a amizade social. O Papa diz assim: Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos, inspirai-nos o sonho de um novo encontro de diálogo, de justiça e de paz.
estimular-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada uma de suas criaturas, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, vocês que vieram de fora, vocês que estão aqui na nossa comunidade paroquial, que nós possamos fazer uma caminhada muito bonita, celebrando a nossa irmandade, celebrando o nosso compromisso com a vida. Então nós vamos agora... Aí, Tizil dando seu espetáculo, Siriema lá no alto do morro. Ei, natureza maravilhosa. É isso aí, Silvão, olha lá, olha. É raríssimo, tá? O Tizil. Tizil. Passarinho muito cobiçado. É. Vale a pena fazer esses registros. Muitos aí, devido ao agrotóxico que eles vêm jogando em lavoura. Lamentavelmente, né? Joga o agrotóxico, eles comem a semente com veneno e vão diminuindo.
Vou mostrar aqui o Silvan. Silvan é guia turístico aqui em Belisário. Estamos na luta aí, filho. Na luta, né? Caminhada das águas, luta do trem, né? Isso aí. Nossa cultura local, nosso patrimônio. Isso aí, meu caro. A riqueza nossa. Vida longa a sua luta também. Aí, que agora ele ficou ali, agora que ele partiu. O outro também, ó. Olha que coisa, ele voltou para o mesmo local. E Silvano está me lembrando aqui, é o ritual de acasalamento. É um macho que está se exibindo. E o outro ali, ó. Aqui do outro lado. Está bem longe, vamos ver se dá para mostrar um pouquinho. Está em cima da pedra lá. E contra o sol fica mais difícil, mas ele está ali pulando em cima de uma pedra. Ficam duelando, né, Silvano? Duelando para ver qual que atrai mais uma fêmea. E lá no fundo, já ficando o distrito de Belisário, aqui embaixo fica a Cachoeira de Belisário. As cachoeiras também muito famosas, muito coladinha no distrito, mas nós vamos a quase 5 quilômetros até a Cachoeira do Naô. Aqueles que não podem caminhar, não aguentam muito, vêm em uma verdadeira caravana de automóveis, van também, com mais pessoas que não aguentam caminhar bastante. São as belezas de Belisário, as montanhas, montanhas ameaçadas pela exploração da bauxita. Ali nós vemos naquela cerca aquela belíssima árvore frondosa que está aqui ao fundo, é a famosa cutieira. Ali foi instalado um balanço e é intitulado o Mirante da Cutieira. Isso porque lá no fundo, ali sou Edson também fazendo os registros, lá no fundo, essa montanha central é uma pedreira e é chamada a Pedra Alta. Pedra Alta, uma comunidade onde concentra vários moradores, uma terra muito produtiva, e essa é a nossa natureza que esta romaria procura preservar, grita pela natureza. Aí, então, esta é a famosa cutieira. Aproximar aqui para o internauta ter a noção da espessura do tronco. É uma árvore maravilhosa.
A cutieira é uma árvore que dá um fruto. E aqui a gente pode ver um ou outro verde. E o fruto cai. E nas matas, as cutias aproveitam esse fruto. É uma árvore maravilhosa. E aqui o visual, lá no fundo, Pedra Alta, um pouquinho encoberto. E a romaria já passando lá ao longe. Esse é o nosso visual, é a nossa natureza. Por aqui, muitos resquícios ainda de Mata Atlântica. Quando o quê? Vida! Cada gota tem seu valor, por isso tem esse valor do preservada, preservada, valorizada a vida. A vida. Em 1992, há 33 anos atrás, a Organização das Nações Unidas, através da Convenção do Meio Ambiente, criou o Dia Mundial da Água. E hoje nós estamos celebrando. A Igreja já fez uma campanha da fraternidade sobre a água. Neste ano, nós estamos com a campanha da fraternidade que se chama Ecologia Integral. A água não pode ser vista como um elemento isolado. Ela não existe sozinha, ela está interligada com algumas situações muito importantes. Por exemplo, olhe para o sol. Cada um sinta o sol, pise. Romaria das Águas, nona Romaria, chegando aqui no entroncamento. Está vindo lá o caminhão. Vamos mostrar aqui a placa indicativa, área de proteção ambiental do Pico do Itajuru, Muriaé, Minas Gerais. Uma área de 4.218 hectares. E aqui as comunidades, para a esquerda, Comunidade Independência, Graminha, Pedra Alta, depois Pico do Itajuru, Cachoeira do Naur para a direita, aqui é para onde vamos caminhar, Comunidade São Tomé, Serrania, e onde fica Pousada Chapuri, a 8 quilômetros, tá ali, e aqui numa plaquinha pequena, Vila Franciscana. Daqui a pouco chegamos lá.
Nós vamos chegando, né, pessoal? Nós vamos começar a parada aqui. Agora os irmãos do ano que vai apresentar. Estamos chegando. E a Lina que vai ficar palavrinha para a gente, a Lina professora, educadora, vai dar uma palavrinha para a gente. Bom dia, povo! Pessoal, quer chegar? Estou na sombra. Dá para ouvir aí? Tranquilo? Beleza. Como fica o seco, período de longa seca, para quem consumir, o pessoal precisa limpar a terra. E aí, o convite que eu falo é a gente perceber isso. Quando a gente consome um alimento, pedir para a terra ele, a gente está preparando esse alimento, quanta água foi utilizada para esse alimento, ou a roupa que a gente utiliza, ou o carro que a gente anda. A gente não fica sem isso. E a gente depende de todas essas criações aqui no ser humano. Mas precisamos também ter consciência para o uso da água, para o uso do campo. Lisângela, pega um copinho para mim, para você ir para o céu. Ah, obrigado, Lisângela. Olha que maravilha. Água direto da fonte. Pegar a dúvida. Aí, Zé Antônio provando direto da fonte, né, Zé Antônio? O Jean vai pegar o líquido precioso também, né? Né, Jean? Direto da fonte. Olha lá. Criançada aproveitando a água da Serra do Brigadeiro. Patrimônio hídrico. Bem lembrado. Planeta com água sem qualidade. Planeta com água sem qualidade. É um planeta sem qualidade de vida. É um planeta sem... Romaria chegando em mais um trecho de caminhada. Enquanto isso, vou mostrar essas belezas das quaresmeiras. Nessa época, as matas ficam coloridas de um roxo, né, clarinho. Maravilhosas as quaresmeiras, estamos na quaresma. Aí,
esse hobby, conversando com o Jean, certamente trocando ideias sobre meio ambiente. Mais um trecho de mata. E Adriana se protegendo, né? Gislene Miradouro. Vamos à luta. Em todo o Brasil, muitas pessoas têm curiosidade e querem vir e saber o que está sendo construído aqui, essa rede de território livre, essa construção de um projeto popular de agricultura familiar, de agricultura acostumada com a natureza. Tudo isso gera muita admiração de nós e muita gente do povo. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. É importante também ter essa consciência que vocês têm aqui, dessa mata, e de que esses morros têm que continuar como estão, abrigando essas águas, abrigando essa mata, e não para ser retirado, para fazer alumínio, para fazer coisas que não são de interesse e que não são utilizadas por nós. Também muita gente costuma dizer que, mas tem que fazer, a gente precisa de alumínio, a gente precisa de transporte, mas é importante sempre lembrar que o alumínio que é tirado daqui, ele não é tirado do serviço, não é tirado. Mas ele não é. As pessoas não querem, as empresas não querem tirar esse alumínio, porque realmente a gente precisa do alumínio. Isso é uma coisa diferente. Internamente, a extração do alumínio, o interesse, a ganância por esses burros aqui não é a nossa necessidade de alumínio, mas tem necessidade de fazer lucro dessas empresas, e não necessariamente está diretamente relacionado com a nossa necessidade. Então, por isso que a gente pensa e a gente projeta a ideia popular de mineração, que não é essa a ideia, que uma empresa vem, se aposta e decide o que fazer com o destino de tanta gente, com um lugar tão preservado e com tanta geração. Pessoal, que bom podermos estar tendo a oportunidade de celebrar mais uma caminhada das águas, reafirmando o nosso compromisso em prol do nosso território, em prol do nosso município, em prol da nossa região. Região essa, né, que é reconhecida como polo agroecológico de produção orgânica. Região essa que reside, né, o turismo, que reside os agricultores, que reside a população que defende, né, a nossa fauna, a nossa flora, a nossa agricultura familiar. Trago aqui o compromisso da nossa gestão municipal de Muriaé em prol da defesa da vida, defesa do meio ambiente. A gente só vai conseguir transformar a partir de uma unidade entre organizações, poder público, sociedade civil e aqueles que residem nessa região. É um momento de fato, não só de celebrar, mas de reafirmar, se comprometer pela pauta ambiental. E que bacana a gente ver diversas gerações nesse momento, idosos, adultos, jovens e crianças. Isso reafirma que a pauta é contínua. Lá na frente, muitos de nós aqui não mais estarão, mas que essas crianças que aqui estão, com certeza, darão continuidade a essa luta, que ela é contínua, que ela precisa ser permanente. Estamos vivendo um momento de desafios para a nossa população referente às mudanças climáticas. Isso não é só título, isso é realidade. As nossas águas estão diminuindo, a nossa produção está caindo. Com isso, as doenças estão aumentando na nossa agricultura. É preciso, para além de caminhar, reforçar o que eu, o que você, o que enquanto cada um de nós podemos fazer para transformar essa região e essa realidade. E precisamos sim, né, Frei, de Deus, ou daquilo que você acredita como fonte inspiradora de fé, que a gente possa seguir firme, unidos em prol da nossa casa comum. Me coloco, nesse momento, enquanto secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, à disposição,
Estamos planejando muitas ações para manter, de fato, o nosso território preservado da nossa natureza, das nossas áreas. Continue contando com a gente, Frei. Seguimos caminhando no nosso território livre de mineração. Que prazer tê-los aqui. Vamos lá, deputado estadual e federal. Bom dia. Gente, podem contando da caminhada das águas, né? Como forma de resistência desse território. Território que é a Serra do Brigadeiro, que na verdade é a Serra do Suí, território de agricultura familiar, território de muita água, de paisagismo incrível, né? Que tem uma cultura extraordinária. E dá para a gente viver, inclusive, com muito turismo nesse lugar, pela sua beleza, pela sua forma de existir e de conservar que o povo desse território conserva desde sempre, né? E é por isso que existe uma comissão de enfrentamento da mineração dessa serra, né? Que envolve vários municípios.
porque a gente acredita em um outro modelo de viver, em uma outra economia que não se baseia na mineração, que não se baseia na exploração. Por isso, a gente, enquanto humano, enquanto comissão de enfrentamento à mineração, estamos caminhando aqui também hoje, para defender o modo de vida do povo desse território, para defender essa terra, para defender esse território. Porque a gente não acredita no modelo de mineração que explora, que destrói os lugares, e não deixa nada para o povo, não deixa nem a forma, nem possibilidade do povo existir nesse lugar. Porque se minera esse lugar, tira a água do povo, e sem água o povo não vai viver nesse lugar. Não tem como viver da agricultura, não tem como plantar, não tem como colher sem água. Então a gente luta para que as nossas águas permaneçam onde elas estão, para as nossas cachoeiras continuem vivas, para que a gente possa então permanecer no nosso território. Porque a mineração ela pode ser necessária em alguns lugares, mas infelizmente o discurso que tem não se comporta com a realidade. A mineração ela é exploratória para enriquecer os ricos, e não é para o nosso beneficiamento. O que é, na verdade, é enriquecimento dos grandes bilionários, trilionários, que muitos nem estão no Brasil. A grande maioria é multinacional, vem de outros países explorar o nosso território e deixar para a gente miséria. O discurso está fazendo coisas para a gente. Então a gente tem que ter essa consciência que todo o minério que a gente tem está nas ferramentas, nos metais da nossa casa, não é necessária essa exploração do jeito que ela é no nosso país e no mundo como um todo. Existe uma coisa muito maior por detrás, que é o capital, que enriquecer esses grandes bilionários. Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente possa entender a importância das nossas águas, entender a importância da nossa terra produtiva, né, dessa terra fértil que a gente tem, a importância da agricultura familiar e do povo de verdade, sobre povo sobre essa terra, vivendo dessa terra, que vive há décadas, que a gente possa continuar vivendo há décadas, há séculos, preservando e cultivando a vida. Águas para a vida e não para a morte. Nossa saudação a todos e todas. Nós agora parabéns por essa romaria, essa expressão de fé. Maria é a gente tem nossa religiosidade, vai dizer que a nossa religiosidade nos traz a chamada compromisso a outra pela vida, pela vida. Toda a criação de Deus é boa, mas cabe a nós, foi confiado a nós para cuidar, agora. Eu sempre trago a preparação de onde eu morei. Morei 9 anos em Mariana, onde foram meus estudos. Depois fui para Ouro Branco, com a minha relação com Mariana, Ouro Preto, Congonhas, uma relação já desde 85, desde 1985. Muitos aqui não eram sequer nascidos. Ouro Preto, João de Leleco também, Domicílio de Ouro Preto. Ouro Preto tem, Irene, 324 anos de mineração. Ouro Preto hoje está com 74 mil habitantes. Sabe quantas pessoas que dependem de transferência de renda do governo federal? 28 mil pessoas. Quase a metade da população depende de transferência de renda do governo federal. E Ouro Preto, além da maldita que foram há séculos, sabe? Exploração do ouro, do minério de ferro e de pedras. Então, onde? Digam para nós, onde que a mineração é a salvação? Porque em Mariana, que tem também 1.300 anos, não é. Em Congonhas não é. Em Ouro Preto não é. Quem cuida dos idosos lá São Vicentino. É um lar de idosos com mais de 100 pessoas. E quem cuida São Vicentino. Sim, quem cuida da saúde é a Santa Casa. Uma entidade filantrópica, não é poder público. Assim também é cuidado das crianças e com os adolescentes. E Congonhas não é diferente. Não é. Então é sempre conversa piada quando dizem que a mineração vai gerar emprego. Para quem? Quem aqui é técnico em mineração, levanta a mão. Quem aqui é engenheiro da mineração, levanta a mão. Então vai gerar emprego para quem?
Para quem? Então não é verdade que é a salvação. E ainda outro dado, para se vocês não vão outro, você não pode essa nova também, naquela quarta caminhada. Olha, a mineração ela tem uma participação de 3,7% no PIB. Toda a riqueza do Brasil, a mineração entra com 3,7%. Sabe quanto que é o turismo? Só o turismo, quase 8%, mais de 7,6%, só o turismo. A contribuição do turismo no produto interno bruto do país, quando soma, então, turismo com a agricultura familiar, né, com a cultura, e ultrapassa os 20%, mais de 30%. Então, é isso. O nosso cuidado com a casa comum, ele passa para a gente mostrar que tem atividades que foram atividades dos nossos bisavós, dos nossos avós de hoje, e que serão atividades que vão garantir dignidade para o nosso povo daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 500 anos. Se for o fortalecimento da agricultura familiar, da agroecologia, se for a luta também pelo turismo, garantir qualidade de vida e dignidade para as crianças, para os idosos, para toda a nossa gente. Então, essa é a razão da gente estar aqui também, nessa romaria, e da gente lutar lá na Câmara Federal. Vem também, povo, e de socorro, porque nós precisamos de mais pessoas comprometidas no parlamento, tem espaço de decisão, porque às vezes a nossa religiosidade também ela não se expressa no compromisso com a vida em outras ações nossas. Por isso que em sintonia com o Papa Francisco, rezar sim nessas nossas ações, seja de amor, de respeito e de ocupar os espaços de decisões e mais respeito à Mãe Terra e o Herético lembrado pelo preto programa, privatizar a água. Então, toda a água para mineração, para lavar minério, não é pouca água, não. E não paga nada. E agora os pobres não têm como pagar, porque privatizaram, e as contas chegam às vezes quase R$1.000 que chegou. Você fazer audiência tudo é uma coisa escandalosa. Os valores das contas de água do povo europeu. É um exemplo muito concreto. Se quiserem lá, vão visitar e vão rodar para ver as entidades sindicais de presta serviço e o estrago. Sem contar, e encerro, sem contar o monstro das barragens que mataram muita gente, só lá em Mariana 19 pessoas, nós em Brumadinho 273 pessoas, e matou o Rio, e não foi diferente de Miraí. Hoje nós tivemos também, quando teve a barragem, só me engano, foi lá para 2003, 2004, por aí, né? Estourou e causou grande estrago. Então, são barragens que atormentam o nosso povo dia e noite, porque numa possibilidade de rompimento ainda dos montes de barragens, inclusive na europeia. Cuidado para não terra, uma ecologia integral. Aí nossa caminhada em Romaria, chegando agora neste santuário da natureza para celebração eucarística aqui do lado dessa belíssima cachoeira. A belíssima cachoeira do Naú, crianças principalmente aproveitando esse remanso maravilhoso de natureza pura, a mais bela expressão da palavra. Lá em cima, dois observadores, aproveitando o altar aqui em cima,
Vamos lá acompanhar a celebração eucarística. Quero convidar o irmão, o sacerdócio, Padre João, para se colocar aqui ao nosso lado. Por favor. A presença de um Deus vivo na água, no verde, nas crianças que estão andando lá. Pelo que nós não podemos estar lá. Para continuarmos essa celebração, que já iniciou lá em Belisário, nesta caminhada do dia da água, das águas. Vamos, neste momento, invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, que era e que vem, estejam com vocês. Bendito seja Deus, irmãos, Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que oferecia. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos eu venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então a cortarás. Palavra da salvação. É muito significativa a palavra de Deus nesse dia. Se nós prestamos atenção, a palavra de Deus começa falando de uma sarça ardente, de uma árvore que tinha fogo e não se queimava. E termina falando de uma figueira. Então, hoje a palavra de Deus começa e termina com a natureza. Começa com uma sarça e termina com uma figueira. Durante essa semana, nós fazemos, eu, caminhada, uma equipe, fazemos diariamente as reflexões que nós estamos fazendo sobre a campanha da fraternidade. Aí o Leandro, está por aí, cadê o Leandro? Está por aí. O Leandro falava essa semana num dos áudios que nós temos que aprender com os animais, não era isso? Nós temos que aprender com as árvores também. A palavra de Deus busca na árvore onde Deus se revela pela árvore a Moisés.
E Jesus nos ensina através do exemplo de uma árvore. Nós precisamos aprender da natureza, aprender das árvores, dos animais, aprender da água. E a água é uma grande mestra. Se a gente prestar atenção na água, nós vamos ver a lição que a água nos dá. A água, São Francisco, no Cântico das Criaturas, fala que ela é preciosa, humilde e casta. Ele dá esses três adjetivos para a água no Cântico das Criaturas, que nesse ano nós estamos comemorando 800 anos do Cântico das Criaturas. Ele fala que ela é preciosa. Preciosa como cada criatura. Cada um é precioso aos olhos de Deus. Eu sou precioso, ela é preciosa, ele é precioso, cada um é precioso, porque todos nós temos muito valor, todos nós. Esse cachorro é precioso, aquela árvore é preciosa, a água, como diz São Francisco, é preciosa. E ela é humilde. Por que ela é humilde? Porque ela não retém para ela está sempre se doando, sempre se entregando. A água, ela é generosa. Ela é, de fato, irmã, porque ela traz vida, traz saciedade, traz refresco. Como que a água é generosa? E nós precisamos aprender da água também a sua castidade. Porque a água, quando é limpa, porque ser casto é ser puro. Ser puro é não ter mistura. A água, quando é respeitada na sua castidade, na sua pureza, ela é fonte de vida. Mas, se nós não a respeitamos na sua castidade, ela vai, de fato, levando aquilo que nós semeamos nela. Nós semeamos morte na água e queremos colher vida. A água vai trazendo, vai espalhando aquilo que nós colocamos nela. Por isso, é muita responsabilidade nossa o cuidado da castidade da água. Porque ela sai aqui das montanhas puríssima, puríssima. Mas o que nós vamos fazendo dela ao longo do seu caminho? Vamos agredindo a água quando nós a sujamos, quando nós não somos capazes de preservar a sua pureza. Então, creio que nós precisamos muito, muito olhar para a natureza, contemplar a natureza, ter um olhar de amor por tudo, por cada criação, porque Deus foi generoso. O tema da campanha da fraternidade desse ano fala que Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. E se a gente olhar ao redor, ainda tem muita coisa boa. Mas precisamos ir diminuindo aquilo que vai tirando a bondade das coisas, a bondade da natureza, a bondade de cada um de nós que fazemos parte dessa natureza, desse todo. Ao celebrarmos o Dia da Água, cresça em nós essa consciência de irmandade. Nós somos parte do todo. Nós somos parte da natureza, nós somos parte da vida. Que nós sejamos, de fato, parte. Não sejamos os donos, aqueles que querem dominar tudo. Eu vou passar a palavra para a Irene. Eu pedi a Irene para ela ir observando a nossa caminhada, escutando as falas, e que ela, com a sua capacidade de síntese, fizesse para a gente aqui uma síntese. É claro que a síntese da Irene é sempre muito provocativa. Ela vai fazer provocações para a gente sair daqui diferente, não é isso, Irene? Pensarei. Começando a provocação, se não cuidarmos da natureza, iremos morrer todos do mesmo modo. Com as mudanças climáticas, vamos morrer todos secos e esturricados e com muito sofrimento. Então, começa com o que trouxe o Evangelho. E eu, de fato, obedecendo as leis de Deus, tentei observar e escutar o que as pessoas falaram. Eu gostaria de começar me apresentando a partir da qualidade humana,
A Adriana trouxe 3 elementos que falam muito de mim. A Adriana falou que essa região é a região do polo da agroecologia, é a região dos puris e é a região da agricultura familiar camponesa. Eu não sou dessa região, mas eu sou aqui de perto, da região irmã dessa, que é a região do Vale do Rio Doce, que é Caratinga. Mas Caratinga, inclusive, tem uma disputa que é a zona da mata Rio Doce. E moro em Viçosa há muito tempo. Nessa região, a zona da mata, foi transformada como um projeto de lei do deputado Rogério Ferreira, considerada o primeiro polo de agroecologia do Brasil e quizá do mundo. Isso foi feito, a ideia de transformar essa região em polo saiu de dentro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muriaé, com a Adriana na liderança. Ela não é polo, porque todos somos agroecólogos. Ela é polo porque aqui tem muitas experiências que cuidam da vida, que cuidam da terra, que cuidam dos animais, que cuidam das árvores, que cuidam das plantações, que cuidam da nossa vida. Mas eu também sou filha de agricultores familiares lá de Caratinga. Na minha terra, o meu pai nunca colocou veneno, nunca usou adubo químico e nunca usou trator. Embora a gente não tinha força ecológica, porque a gente não tinha dinheiro para construí-la. Eu sou filha de agricultores familiares. Eu não sou filha do agro. O agro não me representa, porque a agricultura tem cultura no nome. A primeira palavra, a primeira vez que a palavra cultura foi escrita na humanidade, foi a palavra agricultura, porque a gente sabe, a partir da cultura, cuidar da natureza. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício e pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo do sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Amém. A guarda a paz aí com fica de portanto com a paz, né? Deve ser calma, né? O homem chega, faz a natureza, tira dentro, representa o